nós como equipe, como atleta, a gente fica frustrado com a situação. Apesar de achar que o esporte tem que ficar nesse momento em segundo plano, a gente tem que pensar agora na saúde das pessoas, na saúde de todo mundo. Mas como equipe é frustrante tu acabar uma época sem poder terminar dentro da quadra. Então, eu acredito que é uma situação inusitada e a gente tem que lidar com isso. Apesar de não, ao meu ver, não existir outra maneira de continuar a competição, de continuar jogando. A decisão tomada corretamente, mas mas é frustrante, principalmente na minha situação, que não continuo no clube e não poder terminar disputando um título antes da minha saída. Eu estava em conversas principalmente com o Nuno, que é o treinador, e depois posteriormente com a diretoria, para tentar uma renovação de contrato. Mas quando as coisas estavam caminhando para o bem, aconteceu o problema da pandemia. E isso atrasou a renovação do meu contrato, assim como atrasou a vida de todos os clubes do mundo, acredito. E essa foi o ponto principal da minha não renovação, foi a dificuldade de acerto por causa da pandemia. Antes mesmo da pandemia vir à tona, eu já tinha algumas propostas de outros países e por esse motivo que eu não consegui chegar num acordo com o esporte. E eu já tenho um futuro certo, já assinei um contrato, tudo, mas por motivos de contrato não posso divulgar ainda para que clube que eu vou. Eu vou para Novos Ares. O esporte já vinha há muito tempo batendo na trave, um trabalho já de base muito forte, um trabalho que vem sendo feito há muitos anos para a conquista, principalmente desse título, além dos objetivos internos do país. Mas a equipe era formada para chegar nesse grande objetivo que era a conquista da Liga dos Campeões. Graças a Deus a gente conseguiu, teve o mérito de ter essa conquista no ano passado, na temporada passada, e fico feliz de fazer parte disso. Mas não tenho dúvida que é o ponto alto da minha passagem no esporte é a conquista da Liga dos Campeões. É que, no nosso caso, até pouco tempo atrás, a gente vinha treinando com a equipe por meio de videoconferência. Não é a mesma coisa, não tem nada a ver com o nosso dia a dia, mas a gente vinha mantendo a forma até porque a gente não sabia se o campeonato ia voltar, como as coisas iriam ocorrer. Até então a gente estava, na maior parte do elenco, estava se mantendo ativo na esperança de voltar ao campeonato. Agora, com o término disso, acredito que cada um está fazendo suas preparações individuais. Eu, no meu caso, estou treinando em treinamentos individuais com o personal amigo meu, que já vem fazendo trabalho comigo ao longo da época. Então é a maneira que a gente está encontrando de lidar com a crise. Porque nós, como atletas de alto nível, ficar parado uma semana, 2 semanas, o corpo até aceita, mas mais do que isso, tu já começa a sentir o reflexo, e depois para retornar até a condição física necessária para voltar à atividade física é muito demorado e muito complicado. Não tem nada a ver jogar com os portões fechados e tu jogar diante de 2, 3 mil pessoas te apoiarem. Isso não tem comparação nenhuma. Além do mais, a nossa torcida do esporte é uma torcida que sempre incentiva, sempre está junto, sempre apoiando a equipe, até quando a gente não estava bem na quadra. E quando a gente vai jogar, mesmo sendo um Sport Benfica, que é um clássico, a gente joga de portas fechadas, parece que a gente está num dia de treino. Não, a motivação é grande, porque tu está defendendo o clube, principalmente contra o teu maior rival, mas para mim a diferença é grotesca. Eu não saio de casa porque eu tenho um filho pequeno de 2 anos em casa e a minha esposa está grávida. Então, até para proteger eles, eu vou o menos possível na rua. O máximo que a gente faz é dar uma volta na quadra para não ficar louco dentro de casa. Mas mais do que isso a gente não faz. Até porque eu tenho muito medo de passar isso para aqui, para dentro de casa. Eu já tenho um bilhete comprado, viajo no início de junho, volto para o Brasil, mas
ainda estou refém das passagens, porque eu tinha para um dia, a companhia aérea trocou por causa da pandemia. Eu estou refém também do Brasil, porque o Brasil, os casos estão crescendo muito, então os voos podem ser cancelados de uma hora para outra. Enquanto isso, eu estou no aguardo, mas a princípio é para voltar no início de junho. No caso de eu ter tido, no caso de uma renovação no esporte, eu teria continuado em Portugal e não iria para o Brasil, até porque minha esposa teria o filho aqui. Mas como ela está grávida e eu não renovei com o esporte, eu tenho que voltar para o Brasil de qualquer maneira, até para ela poder ter o tratamento, o final da gestação no Brasil e poder ter o nosso filho lá. Então, eu vou ter que encarar essa viagem, mesmo não sendo ideal, porque eu não tenho outra alternativa nesse momento. Eu sinto pode até dizer uma tristeza por não ter renovado, porque é um lugar que a gente gosta muito de ver, um clube que eu aprendi a amar, um clube que eu aprendi a gostar de estar dentro, a gostar de defender. E foi o primeiro clube de camisa que eu joguei na minha carreira. Então, foi uma experiência maravilhosa. E, infelizmente, a nossa vida de atleta é assim: é um ciclo que tem fim. E o meu ciclo no esporte acabou e agora eu tô indo para novas conquistas, novos ares também, que eu acho que vai ser bom para minha carreira também. O país que eu vou, a liga está parada, não tem ainda notícias de quando volta o campeonato. Até onde eu sei, eles querem terminar essa época ainda esse ano e voltar o início da próxima época em setembro. Mas até então são só projeções. O primeiro ano que eu tive no esporte foi pessoalmente e profissionalmente foi um ano maravilhoso. Eu saí do Kairat, onde eu tive muitas conquistas e também fui muito feliz lá. Mas para nós brasileiros, vim para um clube, vim para Portugal, morar em Portugal e ainda defender um clube tão grande igual o Sport é, é excepcional. Então eu ter a oportunidade de retornar para um clube que eu tinha gostado tanto, de ter trabalhado com pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudaram a crescer como atleta, como pessoa, eu não pensei duas vezes e voltei para um dos lugares que eu tinha sido muito feliz.